Olá pessoal, mais uma vez professor Jonathan Castro falando. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo dentro da geometria analítica, beleza? Hoje nós falaremos sobre reta. É importante destacar o seguinte, reta é o assunto mais importante de geometria analítica, tá bom? Então, por favor, tenha atenção em absolutamente tudo que eu for falar aqui, beleza? Lembrando que eu vou citar algumas coisas que eu já ensinei em vídeos anteriores. Então, se em algum momento você ficar perdido em alguma fórmula que eu utilizar, por favor, volta nos vídeos anteriores em relação à geometria analítica, ok? Beleza? Então vamos lá, preste atenção. Primeira coisa que nós precisamos entender em relação à reta é a sua formação. O que eu preciso ter para formar uma reta? Olha que simples. Olha o que eu coloquei aqui. Dois pontos distintos definem uma única reta. Olha como é simples de se entender essa ideia. Pensa comigo. Se eu coloco no plano dois pontos A e B, dois pontos A e B distintos, concorda comigo que esse desenho aqui, ele representa justamente essa definição? Dois pontos distintos definem uma única reta. Então é só você observar o seguinte, só existe uma reta que eu posso traçar aqui que contenha esses dois pontos ao mesmo tempo. Eu vou chamar minha reta aqui de reta R, tudo bem? Então observa como, a partir do momento que eu defini esses dois pontos distintos, eu acabei definindo automaticamente uma única reta. Tudo bem? Beleza? Jonathan, essa informação é importante para quê? Simples, gente. Todas as vezes, e é essa a primeira ideia que eu quero que você tenha, todas as vezes que você pegar um exercício, uma questão, onde ele te peça para você achar a equação da reta, você já sabe que você precisa de, no mínimo, duas informações, tudo bem? Então observa como dois pontos distintos definem uma única reta, ou seja, eu preciso de duas informações distintas para eu conseguir chegar na minha equação de reta, beleza? Essa é a ideia inicial que eu quero que você tenha, valeu? Vamos lá, pessoal, preste atenção em mim. Agora eu vou apresentar para vocês o primeiro dos 4 formatos possíveis de equação de reta dentro da geometria analítica, tudo bem? E esse primeiro formato, ele é disparado o formato mais importante, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver primeiro como nós chegamos nesse formato. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, eu preciso de dois pontos distintos para que eu consiga estabelecer uma única reta, ok? Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui dois pontos A e B distintos, tudo bem? Com esses dois pontos A e B, eu consigo definir a minha reta. Jonathan, tendo isso, como eu faço agora para chegar na minha equação de reta? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a condição de alinhamento de 3 pontos. Como assim, Jonathan? Se liga. É só você ter a seguinte noção. Como eu falei, lembra do desenho que eu fiz? A partir do momento que eu tenho dois pontos, eu consigo definir uma única reta. Só que, preste atenção nisso, concorda comigo que se eu colocar aqui agora um terceiro ponto dentro dessa reta, concorda comigo que eu vou ter aqui 3 pontos e eu vou ter necessariamente 3 pontos alinhados? Então o que eu vou fazer? Esse meu terceiro ponto eu vou dizer que ele tem coordenadas x, y. Por que x e y? São coordenadas gerais. Por quê? Eu quero que esse ponto aqui ele represente qualquer outro ponto dentro da minha reta. Então agora, vamos lembrar como é que eu faço a condição de alinhamento. Presta atenção. Olha o que eu faço, hein? Eu primeiro listo as coordenadas dos 3 pontos e o primeiro ponto que eu coloquei, eu repito lá no final. Lembra disso? Tudo bem? Então observa só.
Eu vou começar pelo meu ponto novo. Eu vou começar pelo ponto x, y, que é o ponto geral, é o ponto genérico, tá bom? Que vai representar qualquer outro ponto da reta, ok? Depois de eu colocar o x e o y, eu vou colocar o ponto A e o ponto B. E vamos lembrar que ao listar os pontos, o primeiro ponto eu repito no final. Aí, ó, tá aqui o nosso tipo det. Lembra disso na condição de alinhamento de 3 pontos? E o que precisava acontecer na condição de alinhamento? Esse tipo det tinha que dar 0. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá, pessoal. Eu dei um pequeno corte aqui e repara que eu já fiz as multiplicações necessárias no tipo det, ok? Só lembrando que aqui, ó, eu mantenho o sinal da operação quando eu faço as multiplicações em azul. E aqui nas multiplicações em preto eu inverto o sinal da operação, tá bom? Então o que eu tenho aqui no final? Observa só. Agora eu vou operacionar os termos semelhantes. Eu tenho x menos 3x, eu tenho menos 2x. Depois, ó, menos 2y menos y, eu tenho menos 3y. E por fim, 6 mais 1, 7. Lembrando que na condição de alinhamento, o meu tipo det ele precisava ser igual a 0. Pronto. Observa, gente, que aqui eu já tenho a minha equação de reta. Tudo bem? Aí que tá, gente. A representação mais comum para essa reta, para esse formato de equação de reta, é esse aqui, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Eu acabei de apresentar para vocês, como eu acho, a equação geral da reta. E o que eu quero que você lembre com todo o carinho do mundo? Toda vez que você tiver a equação geral da reta, e tenha atenção inclusive com o nome dela, essa daqui é a equação geral da reta. Mais uma vez, tenha atenção com o nome dela para você diferenciar das demais, tá bom? Jonathan, como é que eu consigo reconhecer que eu tenho o formato geral da reta? Observa só as características. X e Y, eles estão do mesmo lado da igualdade. E o grande detalhe é, observa que do outro lado da igualdade eu tenho 0. Lembre o seguinte, essa igualdade com o 0 é o que vai representar a equação geral. Então lembra disso. Quando eu tenho a minha equação geral, eu preciso ter o igual a 0 em um dos lados. Tudo bem? Então observa que aqui, esse daqui é o melhor método para eu conseguir chegar na minha equação geral. Por quê? Porque toda vez que eu faço isso pela condição de alinhamento de 3 pontos, eu já igualo a 0. E o fato de eu ter o igual a 0 é isso que me garante que eu tenho aqui a equação geral da reta. Beleza? Observa como o x ele tem um coeficiente, o y ele tem um coeficiente, e eu tenho aqui também, ó, um termo independente, um termo c sozinho. De boa? Tranquilo? Vamos à próxima parte. Vamos lá, pessoal, presta atenção. Ainda utilizando os mesmos dois pontos A e B, e repara que aqui, ó, eu repeti a equação que nós achamos na equação geral, beleza? O que eu vou apresentar para vocês? Eu vou apresentar aqui um segundo tipo de equação de reta. Na verdade, o que acontece é o seguinte, uma pergunta que pode surgir. Jonathan, para que eu tenho várias representações para a mesma reta? É que a intenção aqui, gente, é o seguinte. Cada formato ele tem o objetivo de te apresentar uma informação diferente, tudo bem?
E com o decorrer dos nossos vídeos aqui, a gente vai entendendo qual a utilidade de cada um, beleza? Tranquilo? Esse segundo formato aqui, ele é um formato muito importante e ao mesmo tempo o formato mais conhecido, tudo bem? Eu já vou explicar o porquê. Observa só. Bom, a partir do momento que eu tenho aqui a equação geral, Jonathan, como é que eu sei que eu estou na equação geral? O bizu que eu dei, ó, eu preciso ter esse igual a zero em um dos lados, tá bom? Isso caracteriza a equação geral. Agora, o que eu vou fazer? A minha intenção nesse momento vai ser isolar a minha incógnita y, tá bom? Então, olha só. Bom, se eu quero isolar a incógnita y, todo o restante eu vou jogar para a direita. Observa. Poxa, eu tenho aqui, ó, menos 3y, esse eu não vou mexer ainda, mas olha, igual, tá vendo 2x? Ele não está negativo? Eu vou jogar para a direita, positivo. Tá vendo mais 7? Ele não está somando? Vou jogar para a direita, negativo. Tudo bem? Aí agora, ó, eu tenho menos 3y igual a 2x menos 7. Então agora eu não tenho aqui o menos 3 multiplicando y, eu vou pegar esse menos 3 e vou passar para a direita dividindo. Só tem que ter atenção no seguinte, à direita eu tenho duas parcelas. Então, ó, olha a atenção que você precisa ter. Y vai ser igual a 2x dividido por menos 3 menos 7 dividido por menos 3. Observa o seguinte, vou só fazer aqui, ó, as adaptações em sinais necessárias, ó, mais com menos vai dar menos 2/3 de x, menos com menos dá mais 7/3. Pronto. Observa o seguinte, que ao isolar a minha incógnita y, o que eu tenho à direita agora? Eu tenho aqui um coeficiente para a incógnita x e eu tenho um coeficiente sozinho. Aí que tá. A gente acabou de conhecer a equação que nós chamamos de equação reduzida da reta. Tudo bem? Essa daqui é a nossa equação reduzida. E repara que ela tem uma peculiaridade, ela tem uma característica própria. Da mesma forma, como eu falei, que o que caracterizava a equação geral era o igual a zero, quando eu falo sobre a equação reduzida da reta, o que eu preciso ter? Eu preciso ter a nossa incógnita y isolada. Tudo bem? E assim, esse formato, como eu falei, ele é um formato mais conhecido. Por quê? Esse mesmo formato aqui, ele é extremamente utilizado em função afim. Tudo bem? E vale lembrar o seguinte, que os coeficientes a e b aqui, lá em função afim, eles têm uma utilidade cada um. Aí que tá, eles têm até um nome especial. O azinho nós chamamos de coeficiente angular. Aí você me pergunta, Jonathan, o que é exatamente esse coeficiente angular? O coeficiente angular, ele vai medir a tangente da inclinação da tua reta. Então, ó, eu quero que você imagine o seguinte, toda reta, ela vai ter uma inclinação, um grau de inclinação com a horizontal em relação ao eixo x, tudo bem? Quem vai determinar o quanto a sua reta vai estar inclinada ou não é justamente o θ. Tudo bem? Então observa de novo que o θ ele é o ângulo de inclinação que a tua reta faz com a horizontal. O azinho, que é o nosso coeficiente angular, ele é justamente a tangente desse ângulo. Tudo bem? Beleza? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E depois a gente tem também o bzinho.
a gente tem também o Bzinho, que é o nosso coeficiente linear. Aí lembra o seguinte, Jonathan, como é que eu sei quem é esse coeficiente linear? Visualmente falando, simples. O coeficiente linear, ele é o valor onde a tua reta corta o eixo Y. Então, ó, lembra que o nosso eixo Y ele não é o eixo vertical? O valor onde a tua reta corta esse eixo é justamente o nosso coeficiente linear. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, pessoal. Preste atenção para a gente poder encerrar esse vídeo. Nossa equação geral da reta. Observa aqui ó, que o que caracteriza a equação geral é o igual a zero em um dos lados da equação e a nossa equação reduzida. E o que caracteriza a equação reduzida? O nosso y isolado em um dos lados da equação. Tudo bem? Só vale destacar o seguinte, gente. Toma cuidado porque tanto em cima quanto embaixo, além das incógnitas x e y, eu coloquei ali letras para representar os coeficientes de cada equação. Na equação geral, eu coloquei 3 coeficientes a, b e c. Na equação reduzida, eu coloquei só 2 coeficientes a e b. Tudo bem? Vale destacar o seguinte, gente. Nem sempre esses coeficientes serão iguais. Tudo bem? Pode acontecer, logicamente dependendo dos valores. E por que eu destaco isso? Porque às vezes, quando a gente apresenta a equação dessa forma, tem muita gente que entende que esse azinho daqui, ele será sempre idêntico a esse azinho daqui. Não. Na verdade, na maior parte dos casos isso não vai acontecer. Inclusive, no exemplo que nós utilizamos aqui, se você voltar ao vídeo, você vai ver que na equação geral, o azinho, o coeficiente, o número que acompanhava x, na equação geral era menos 2. Quando eu peguei essa equação geral e passei para o seu formato reduzido, o número que ficou acompanhando o x no final foi menos 2/3. Ou seja, o azinho na equação geral era menos 2. O azinho na equação reduzida era menos 2/3. Tudo bem? E assim, por que eu destaco isso? Para você não confundir as informações. Ainda mais que na equação reduzida, esse azinho aqui, ele é o nosso coeficiente angular. Então, precisa estar claro para você o seguinte, o coeficiente angular, ele vai aparecer acompanhando o x na equação reduzida. Esse coeficiente angular, ele pode aparecer na equação geral? Não existe a garantia para isso. Agora, no seu formato reduzido, com certeza o número que acompanha a incógnita x vai ser o nosso coeficiente angular. Tudo bem? Beleza? Então tome cuidado com isso. Guarda todas as informações desse vídeo. Se preciso for, volta ao vídeo, repete. Como eu falei, gente, esse daqui é o ponto mais importante de geometria analítica. Tudo bem? E é também disparado o ponto da matéria que mais cai, que é a parte de reta. Tá bom? Então eu preciso de coração que isso fique claro para você. No próximo vídeo eu vou falar ainda sobre os 2 outros formatos de equação de reta. Fique atento aqui ao nosso canal, tá bom? Curte e compartilha esse vídeo e fiquem com Deus. Bons estudos para vocês!